pessoal, tudo bem? Patrícia César, sócia fundadora da ZAL Investimentos, e hoje eu estou aqui para passar para vocês o guia de investimentos para o mês de novembro. Lembrando que no guia a gente sempre faz uma rápida recapitulação de como é que a gente teve o fechamento do mês anterior e também quais são os pontos de atenção que o investidor deve ter ao longo desse mês corrente, que pode influenciar nos investimentos que ele possui. Depois, a gente já passa para as carteiras de acordo com a área de análise da XP para cada um dos perfis, então conservador, moderado e agressivo. Lembro sempre que a gente disponibiliza todo o material que a gente mostra para vocês aqui nos vídeos dentro do nosso site. Então, basta vocês virem aqui no site da ZAL, zal.com.br, virem aqui na parte de relatórios grátis. Em seguida, vocês vão ter diversas caixinhas que vocês podem escolher qual é o relatório que vocês querem acessar, e é claro que o relatório do guia vai estar aqui na parte do guia de investimentos. Então, vamos começar como é que fechou o nosso mês de outubro. Outubro foi um mês muito volátil. A gente chegou a ter o Ibovespa subindo mais de 7% ao longo do mês. Entretanto, na última semana, a gente teve a pior semana desde março e a gente teve uma queda de 7,7%, devolvendo toda a alta que a gente tinha. Ao longo do mês de outubro, então, no fechamento, a gente teve uma queda de 0,69% no Ibovespa, com ele cotado na casa de 93.900 pontos. Já o dólar continuou o seu movimento de alta, a gente teve uma alta de 2,17% ao longo do mês, com ele fechando na cotação de 5,73%. Já na parte do CDI, a gente teve, claro, mais um mês com o CDI rendendo muito pouquinho, refletindo, claro, a taxa de juros que a gente tem hoje. Então, o fechamento acumulado do CDI ao longo do mês de outubro foi de 0,16%. E o que a gente tem de informação que a gente teve de boas notícias aí começando a sair ao longo do mês de outubro? Outubro a gente começou a ter ali a nossa leva de balanços do terceiro trimestre, agora em novembro a gente continua tendo esses balanços, a gente teve vários que saíram, em especial agora na última semana já de outubro, novembro a gente vai continuar tendo, e esses balanços efetivamente refletiram a expectativa do mercado, que era ter balanços já mais fortes do que a gente estava tendo anteriormente, já com o mercado entendendo melhor os efeitos da pandemia. Na contramão, a gente teve ali as notícias que a gente tem que continuar de olho sempre. A primeira delas que eu tenho falado, né, em todos esses últimos vídeos é com relação à eleição dos Estados Unidos. Hoje é o dia que eu estou fazendo o vídeo, no dia 3 de novembro, é o dia efetivamente que a gente está tendo as eleições lá, mas neste ano a gente teve uma quantidade muito grande de votantes, de pessoas que votaram através do sistema dos Correios. Então, a gente deve ter uma eleição ainda mais longa. A eleição nos Estados Unidos, o resultado efetivamente pode sair somente em meados de dezembro. Então, a gente pode ter um espaço aí bem grande do mercado esperando essa notícia que talvez não saia tão rápido. Outro ponto super importante para a gente pensar no mercado internacional foi que na semana passada a gente teve a divulgação de lockdowns parciais lá na Europa. A Espanha e a Alemanha já começaram a fazer esse lockdown desde ontem, então desde segunda-feira. Então isso, claro, vai acabar refletindo dentro muito provavelmente da economia, entender como é que isso vai acontecer, como é que vai se dar essa segunda onda que a gente está tendo agora com relação à pandemia. Já puxando com relação a essa possível segunda onda, isso no Brasil acaba sendo um grande problema também. A gente mal está saindo agora da primeira, mas eventualmente se a gente tiver esse movimento de uma segunda onda aqui também, uma grande preocupação, além, é claro, da parte de saúde, não vamos nem entrar nesse mérito, mas sim com relação à parte de ajuda que o governo está tendo, porque a gente já está com um problema fiscal aqui no Brasil bastante grande. Então, esses são os pontos que a gente tem que continuar de olho, né, de uma forma muito grande agora ao longo do mês de novembro. Com relação aos investimentos, efetivamente, a gente teve aí na parte de renda fixa, aumento das taxas, então, para os investidores que estavam acompanhando as taxas, tanto nos ativos pré-fixados, quanto nos ativos indexados à inflação, que tem aquela taxa pré junto com eles, a gente teve um aumento nessa taxa, em especial ali no final do mês. Outro ponto importante que a gente vai ver agora com relação às carteiras é que a gente manteve, né, não teve nenhuma mudança com relação à distribuição dos ativos, então a parte de renda fixa, a parte de multimercado, mas sim um ponto muito grande e um foco muito grande na parte de diversificação, utilizando muito investimento internacional para poder acompanhar essa diversificação na carteira. Então, como é que a gente teve aí a nossa carteira conservadora?
Como eu comentei, a gente não teve mudança dentro da carteira, então a gente vai ficar aí com 85% da exposição em ativos pós-fixados, 10% em inflação e 5% em internacional. Como a gente não teve mudança aqui dentro das carteiras, eu quero mostrar para vocês alguns lugares onde vocês conseguem as informações sobre esses ativos. Primeira parte, com relação a essa parte de renda fixa, a gente disponibiliza aqui no nosso site também, no mesmo lugar que eu tinha mostrado antes para vocês nos relatórios grátis. Se vocês virem aqui na parte de renda fixa, todos os dias a gente atualiza com as taxas de renda fixa dos ativos disponíveis na plataforma da XP. Então, tanto para os ativos de renda fixa de banco, quanto para os ativos de crédito privado. Comentei ali que uma parte da carteira está em ativos indexados à inflação, então a gente tem aqui, por exemplo, todos esses ativos que eu estou mostrando aqui para vocês são ativos indexados à inflação. Muito importante. Na carteira conservadora entram todos os ativos bancários e único e exclusivamente entram em ativos de crédito privado, ativos que têm uma classificação de risco aceita para esse perfil. Um exemplo desses ativos é uma debênture da Raizen que existe disponível, mas é sempre importante que na parte dos investidores, na parte de crédito privado, para os investidores com perfil conservador, a gente vai ter uma quantidade bem menor de ativos que vão estar disponíveis para esse perfil, mas é claro, é uma alternativa. Na parte internacional, né, a gente fica pensando, poxa, o que a gente tem de ativos internacionais na parte de renda fixa? A gente tem alguns fundos disponíveis, esse daqui é um dos que a XP tem mostrado em todos os últimos relatórios, que é esse fundo da Morgan Stanley, que ele é um fundo global de ativos de renda fixa. Então a gente tem aqui, interessante desse fundo, ele tem uma liquidação financeira no resgate, interessante, a cotização de um dia só, e depois mais 5 dias a gente já está com um capital na conta, então a gente não tem aquele risco longo para poder ter a cotização. Esse fundo aqui, e tudo que eu mostrei agora da parte de renda fixa, entram para todos os perfis, é claro. Naquela parte da renda fixa tem toda a parte de ativos pós-fixados também, e para quem quiser acompanhar, dos pré-fixados também a gente vai ter ali disponível. Voltando aqui para a nossa carteira, então no perfil moderado, como eu sempre comento, a gente já vai ter a entrada de diversos outros tipos de ativos, então a gente vai ter 27,5 em ativos pós-fixados, então entra aquela parte ali dos fundos que eu mostrei, mas a gente tem alguns fundos também, o Trend Selection, por exemplo, ele é um fundo que a gente tem de ativos pós-fixados, excelente alternativa para fundo caixa, por exemplo, liquidação no mesmo dia, cotização no mesmo dia. Depois a gente tem a parte de inflação, entram ali os ativos, lembro também que a gente tem os fundos de inflação, apenas na parte dos fundos é importante a gente lembrar que os fundos de inflação, eles têm volatilidade, eles não são fundos de renda fixa que são estáveis, da mesma forma quando eu compro um CDB, por exemplo. Depois 28% em fundos multimercado. Como é que eu vou saber quais fundos multimercados colocar? Aqui a gente vai ter diversos fundos que vão estar de acordo com a categoria que ele vai entrar. Então eu sempre lembro que na parte dos fundos multimercado, vocês vão ter fundos long short, fundos macro. Então, por exemplo, a gente vai ter fundos de estratégias de alta volatilidade, de média volatilidade. Alguns exemplos, a gente vai ter o XP Macro, a gente vai ter o Pacífico, a gente vai ter o Azequest Low Vol. Então, são diversos fundos que a gente pode usar para poder compor essa parte da carteira, além daqueles fundos que a gente vai ter que utilizam robôs dentro da sua estratégia e também os fundos que a gente tem de long short, tanto os direcionais quanto os não direcionais. Depois a gente vai ter aqui 11% na parte de renda variável, que podem entrar tanto as carteiras que a gente tem, por exemplo, da própria XP, quanto também os fundos. Lembra que nessa parte dos fundos de renda variável, entram também aqueles fundos que são os fundos de estratégia long biased, aqueles fundos que são considerados multimercado, mas com uma exposição da carteira muito maior na parte de renda variável, acaba entrando dentro dessa categoria, como por exemplo, o XP Long Term. E depois, por último e não menos importante, a parte internacional, que a gente vai ter aqui fundos que podem estar tanto diretamente com a exposição na moeda, quanto fundos internacionais redeados. Então, por exemplo, um fundo internacional redeado que a gente tem de ações é o Western Asset que a gente tem disponível na plataforma da XP. Então, ele tem o S&P em reais, esse é o objetivo dele, então a gente vai ter essa alternativa. Existem outras alternativas de fundos de ações que a gente não vai estar com eles redeados, então é importante
o investidor sempre tomar cuidado quando for fazer essa opção, entender qual é o tipo de exposição que ele quer ter dentro da carteira. E por último, e não menos importante, a carteira para investidores com perfil agressivo vai ter a mesma composição com quantidade diferente em cada um dos ativos dentro da carteira, comparado com o moderado. Então, 2,5 em ativos pós-fixados, sempre lembro uma quantidade pequenininha, em especial para aproveitar os movimentos de mercado, principalmente utilizando essa parte como caixa. Depois 15% em inflação, depois a gente vai ter 27,5% em fundos multimercado, mesma coisa que eu tinha comentado antes, 25% em renda variável e 30% em internacional. Então, o que é importante? Quanto mais espaço eu tenho dentro da minha carteira para cada uma dessas categorias, eu consigo aumentar a quantidade de ativos que eu tenho para não ficar com uma quantidade muito pequenininha e também eu conseguir diversificar melhor com relação às estratégias. Então, uma parte redeada, uma parte não redeada, eu vou ter ali uma parte de ativos, né, com uma quantidade maior de ativos de fundos multimercado e assim por diante. Então, como é que eu vou saber efetivamente quais são esses fundos que podem ser mais interessantes? É aqui que vai entrar o trabalho do assessor de investimentos junto com o cliente. O cliente, então, vai entender quais são as melhores alternativas disponíveis para o seu perfil, o assessor vai ajudar ele a entender como é que cada um desses ativos funciona para que o investidor consiga tomar a melhor decisão possível. E eu já mostrei isso para vocês aqui em alguns outros vídeos, e eu sempre lembro que um dos materiais que a gente tem disponíveis para vocês fazerem o download é uma carteira que fala dos perfis de investidor, exatamente o que eu estava mostrando agora, explicando o que entra em cada um do perfil de uma forma muito minuciosa. E depois, dentro desse material, vocês vão ter acesso a uma carteira real de um cliente que a gente tem aqui no escritório, com uma carteira de perfil moderado. Então, ali com a divisão. Aqui entra um pouquinho mais de ativos, então vai ter a parte de fundos imobiliários também. Então, uma carteira até um pouquinho mais robusta do que essas que a gente tinha mostrado da área de análise da XP. Essa, mais uma vez, uma carteira real de um cliente nosso aqui no escritório. Então, sempre comento com vocês, a gente está sempre à disposição para auxiliá-los, tirar todas as dúvidas que vocês possuam com relação à distribuição da carteira. Lembro que não existe nada que está correto ou incorreto na distribuição. A gente sempre tem que levar em conta qual é o perfil do investidor, qual que é o planejamento que ele tem para poder utilizar aquele capital, ou então também qual que é a ideia dele, não vou deixar para os meus filhos, ou é para minha aposentadoria, e assim por diante, para que ele consiga tomar a melhor decisão na distribuição dos seus investimentos. A gente está sempre à disposição para auxiliá-los. Um grande abraço a todos e até mais.